Max Walker é um adolescente de 15 anos, aparentemente normal, mas ele tem um segredo que apenas sua família e um dos seus amigos sabem. Mas por conta disso, tudo vira de cabeça para baixo quando cada vez mais segredos vão crescendo na sua vida. Oi, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre Menino de Ouro. Como sempre, antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixem um like, compartilhe com os amigos que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E se vocês já fizeram tudo isso, muito obrigado e vamos começar o vídeo de hoje. Menino de Ouro foi traduzido pela Cecília Gianetti, ele é da editora Out, publicado pelo selo deles que é a Globo Livros. Ele foi publicado dia 1º de outubro de 2013 e é o primeiro lançamento, se eu não me engano, da autora Abigail Turtling aqui no Brasil. Esse livro eu não sei se ele tem restrição de idade, mas acredito que ele é mais de 18 ou até mais do que isso, porque ele tem muitos gatilhos. A família Walker é a típica família perfeita, eles moram na pequena cidade de Hemingway e os pais de Max são muito prestigiados nas áreas que eles trabalham, pois o Steve, que é o pai do Max, ele trabalha como político, e a Karen, que é a mãe do Max, ela trabalha como advogada. Então eles são muito ali na mídia, eles chamam muita atenção na cidade. Eles têm 2 filhos, que é o Max, que é o mais velho, e o Daniel, que é o mais novo. O Daniel, ele é visto como uma criança muito inteligente, mas ele ao mesmo tempo não consegue segurar a língua, ele não consegue se comportar muito bem, expressar muito bem o que ele sente, o que ele tá passando e as opiniões dele. Então muitas vezes ele causa muitos problemas para a família, principalmente na escola. Então muitas vezes a Karen, que é a mãe dele, não sabe lidar com ele. Já o Max, ele é o irmão mais velho e ele é o típico garoto perfeito, ele é o menino de ouro mesmo da família. Ele é super inteligente, ele é super dedicado, ele participa de vários esportes, ele ganha muitas medalhas, ele é sempre o garoto perfeito, então ele nunca foi de dar nenhum problema pra família. Mas nem tudo são flores. E o Max, como já disse pra vocês, ele tem um segredo que a família dele apenas sabe e um dos seus amigos. Então, mas esse assunto nunca foi muito discutido na família, eles nunca levaram muito a sério essa história, mais ou menos, né? Então eles nunca conversam, eles nunca debatem, nunca falam nada sobre essa história, eles simplesmente seguem a vida deles normalmente. No começo da história a gente tem o Steve, que tá se candidatando para ser um MP, que é um membro do parlamento, já que ele é um político. Só que isso não agrada muito a Karen, porque ela tem muito medo dos filhos se envolverem nisso, porque se ele entrar nessa política toda, eles não vão ter mais privacidade, os filhos não vão ter mais privacidade, e isso pode resultar em grandes problemas. Mas o Steve, ele tá decidido a isso, então ele contrata várias pessoas para trabalhar para ele e para ver se ele consegue ganhar essas eleições e a trabalhar junto com ele ali dentro de casa. Mas uma grande bomba cai assim nos pés dessa família. E eles não sabem mais, eles ficam sem rumo, resultando em brigas e afastamentos e, assim, desestabilizando mesmo a tal família perfeita que eles tinham. O livro tem vários pontos de vista, mas o principal mesmo, o personagem principal da história toda é o Max. Tudo gira ao redor dele, até mesmo os pontos de vista dos personagens em relação a ele. Então a gente tem um ponto de vista dos pais, a gente tem um ponto de vista do irmão mais novo, a gente tem um ponto de vista da médica, da namorada. Então a gente sempre tá vendo como é que essas pessoas reagem com algumas coisas em relação ao Max, mas o personagem principal em si é ele. Falando agora sobre a minha opinião sobre o livro, pois eu contei um pouquinho da sinopse pra vocês, um pouco do resumo. Mas agora a minha opinião, eu queria falar o primeiro ponto positivo que eu gostei muito dessa história é as narrativas, como eu falei pra vocês, é que, gente, a autora teve uma capacidade incrível de colocar as narrativas, os pontos de vista desses personagens, o que eu amo, porque eu não gosto quando um livro tem apenas um ponto de vista, só uma narrativa. Eu me sinto, assim, muito enganada muitas vezes, então eu gosto muito de quando tem um ponto de vista de outros personagens, de tudo que tá acontecendo, então gostei muito, além de que a autora conseguiu trazer uma essência de cada personagem muito bem, ela, tipo, escreveu muito bem cada personagem, tanto que tem partes do livro que, porque cada capítulo, assim, ou cada parte, né, tem, assim, aqui em cima, quando é um personagem, quando é uma fala, um pensamento, assim, de um personagem, um ponto de vista daquele personagem.
então sempre aparece em cima. E muitas vezes eu nem precisava ver quem é que tava pensando aquilo, falando aquilo, eu nem precisava ver quem era, porque eu já conseguia identificar só pela forma, os pensamentos, os diálogos, eu já conseguia imaginar quem era aquele personagem sem mesmo nem ver quem era. Então gostei muito disso, a autora assim conseguiu trabalhar muito bem, tipo, os pensamentos dos pais para os pensamentos de uma criança de 9 anos, que é o Daniel, e depois passar por uns pensamentos de uma médica que tem todo uma inteligência, assim, sabe, científica e tudo mais. Gente, incrível, incrível, a autora arrasou demais nessa parte. Além de que ela também trouxe assuntos e reflexões pra mim sobre sexualidade que eu nunca tinha visto em algumas histórias, em outras histórias. Eu não sei se existem, pode ser que eu seja meio ignorante, nunca tinha visto outros livros falando sobre isso, sem ser livros acadêmicos, né? Livros assim de ficção. Eu nunca vi falando sobre sexualidade como falou nesse livro. Eu não vou dar spoiler, gente, mas o segredo do Max tem a ver com sexualidade. Mas eu não quero dar spoiler porque eu fui muito assim de olhos fechados e eu não sabia sobre o que era, tanto que no começo vai dando um suspense sobre qual é o segredo. Eu gostei muito de não ter visto, assim, spoilers ou lido muito a sinopse, porque provavelmente tem na sinopse, porque a revelação do segredo dele é bem no começo do livro mesmo. Então se eu falasse aqui não seria spoiler. Mas eu não quero falar, porque eu quero que vocês leiam e descubram sozinhos, porque foi uma experiência muito boa descobrir sozinha. Mas enfim, então essas reflexões sobre sexualidade foram muito importantes. Eu acho que a autora trabalhou muito bem isso, principalmente na visão médica. Eu acho que provavelmente ela, assim, pesquisou muito, né? Acredito que sim, espero que sim. Ela pesquisou muito sobre esse assunto e ela trouxe nesse livro e me trouxe um pouco de conhecimento também, porque eu não imaginava que era desse tipo, eu não imaginava que tinha essa proporção, então eu nunca tinha visto muito sobre esse assunto, então gostei muito que a autora trouxe essa história. Mas, gente, eu quero avisar, como eu falei no começo, que eu acho que tem restrição de idade, provavelmente tem, é um livro muito agoniante, tem muitos gatilhos, tem assim, assédio sexual, assédio moral. Eu praticamente demorei o mês inteiro pra ler esse livro e, assim, eu tinha que muitas vezes fechar o livro e parar pra pensar sobre o que estava acontecendo. Precisava de um tempo, precisava até de ler outros livros no lugar, porque era muito pesado. É assim, um livro muito pesado, assim, traz uma energia, uma carga muito grande pra cima do leitor. Eu não sou tão sensível assim a esses temas, porque eu sou meio acostumada a ver filmes, documentários, histórias reais, sobre esses tipos de coisa. Mas, mesmo assim, eu sou humana, né, obviamente, mesmo assim me deixa muito mal. E, nossa, é muito descritivo a autora descreveu tudo muito, assim, dos acontecimentos, os sentimentos, o que estava acontecendo, assim, no momento. Nossa, gente, eu não sei nem explicar, é muito descritivo, então isso me abalou muito mais, me deixou, assim, cabeça muito cheia. Esse livro não é pra qualquer pessoa, então, por isso que eu demorei tanto pra ler ele, tipo, nem ele não é tão grande, mas ele tem uma carga muito forte, assim, que você precisa de um tempo pra ler, sabe? Você não pode ler tudo de uma vez, porque senão sua cabeça pode explodir e você também pode ficar muito mal. Pra quem não se incomoda tanto, eu acho difícil alguém não se incomodar tanto, mas eu não sei explicar, mas esse livro seria até bem rápido de ler, porque desde a primeira página tem coisa acontecendo, gente. Da primeira até a última página é coisa atrás de coisa acontecendo, então você não tem um minuto de paz, assim, pra respirar, pra você ter aquela tranquilidade de ler, porque tem livros, assim, que, né, que tem aquelas partes muito fortes, mas também tem aquelas partes tranquilas que você vai lendo tranquilamente, que você fica mais assim, Mas esse livro não tem, eu senti que cada página, cada capítulo
tinha alguma coisa acontecendo, tinha alguma coisa muito importante pra ser falado, pra ser discutido. Então eu só senti aquela calma, aquela capacidade de respirar mesmo, só quando eu terminei esse livro. Só quando eu li a última página e fechei o livro foi quando eu tive a capacidade de conseguir respirar e conseguir ter aquela tranquilidade, porque coisa atrás de coisa acontecendo, esse livro é muito frenético. É tapa atrás de tapa esse livro, gente. Outra coisa muito positiva do livro também é que eu gostei que a autora no final não trouxe aquela coisa dos livros que tem assuntos importantes e muitos gatilhos, que é tipo, no final tudo fica, ai, tudo tá maravilhoso, a pessoa siga em frente, não liga mais pra nada, passado é passado, sabe? Aquele final feliz. A autora não trouxe isso. Ela mostrou no final que os personagens não estavam nem sequer em 50% bem, sabe? Eles não estavam nem assim a metade. Eles estavam ainda se recuperando, estavam tentando seguir em frente depois de tanta coisa, depois de tantas revelações, sabe? Então eu gostei muito disso, porque os personagens não tiveram um final feliz. Tipo, não tem como você ter um final feliz na sua vida, né? Então eu achei isso muito real. Teve muitas desavenças, teve muitas brigas, muitas discussões entre os personagens, assim, então eu achei muito real. Ela desconstruiu a família perfeita que todos achavam, que todo mundo acha que tem. Não existe família perfeita, então a autora mostrou uma realidade muito grande, mostrou que os personagens precisam de tempo, eles precisam... não é de um dia pro outro que eles vão ficar bem, não é de um dia pro outro que eles vão se resolver, que eles vão se entender, não é desse jeito. Então, isso mostrou muito bem. Gostei muito do final desse livro. A autora foi muito real, eu gostei disso, porque eu fiquei com medo, sinceramente fiquei com medo de, tipo, no final, como todos os livros, simplesmente, tá, as coisas passaram, é tudo passado, então vamos continuar nossa vida normal, viver normal, que tudo acaba bem. Não é desse jeito, sabe? Então eu gostei muito disso. Outra coisa também é que a autora colocou a terapia no meio, né? Que eu gosto muito de livros de assuntos importantes quando coloca a terapia no meio. De uma forma de você se esforçar pra ficar bem, uma forma de você conseguir se preocupar consigo mesma e conseguir seguir em frente de algo traumático, assim, porque infelizmente a gente tem que seguir em frente depois de acontecer alguma coisa. E então eu coloco a terapia como forma de se recuperar de algo dessa forma, sabe? Também da pessoa se identificar de novo, da pessoa se sentir confiante de novo, da pessoa realmente se encontrar de novo, que é a forma da terapia. Então, gostei demais. Também teve um ponto negativo, mas é só um ponto negativo que eu acho que teve desse livro, tirando as partes do gatilho e tudo mais. Que, infelizmente, essas histórias sempre acontece algo muito sério. Sempre acontece uma bomba pra as pessoas finalmente acordarem e fazerem alguma coisa, sabe? Porque os pais do Max não conversavam sobre esse segredo dele. Eles não se importavam muito, só porque o Max estava, tipo, sendo perfeito, normal, assim. Eles não conversavam sobre o assunto, eles não se importavam em fazer alguma coisa. Mas só quando algo acontece que afetou a tal família perfeita, só quando algo que deixou o filho extremamente quebrado, e até a família mesmo quebrada com aquilo, é que eles resolveram fazer alguma coisa. É quando eles resolveram levar em médicos, é quando eles resolveram mudar... as formas de agir, as formas de pensar. Foi só depois de que, assim, a merda aconteceu mesmo, sabe? E eu não gosto quando acontece esse tipo de coisa. Até na vida real é desse jeito. A gente sempre espera algo sério acontecer pra gente conseguir abrir os olhos e fazer alguma coisa. Então, eu não gosto. Eu acho que as autoras deveriam mudar isso. Tipo, começar a escrever histórias que as pessoas já começam a fazer algo antes da merda acontecer, sabe? Porque depois do que tudo aconteceu, é que as pessoas se importam de verdade, sabe? Depois que isso afetam elas, é que elas resolvem mudar. Então isso me deixa muito brava e muito chateada também. Então eu não gostei dessa parte do livro.
Acho que por isso que eu não dei 5 estrelas. Mas, enfim, eu entendo que é tipo, ai, é ficção, tem que acontecer algo. Eu sei disso, mas eu penso também na realidade, porque os livros também meio que baseiam a realidade, né? Alguns livros que abordam coisas muito importantes de se discutir. Então eu fiquei pensando nisso. Outra coisa também, gente, que eu tava esquecendo de falar. Como eu falei, o livro tem muitos gatilhos, mas também te traz muita raiva, porque tem alguns pensamentos e ações de os personagens em relação aos assuntos sérios que você fica extremamente bravo. Assim, eu fiquei muito brava com a Karen, que é a mãe do Max. Ela tem uns pensamentos e umas formas de agir, às vezes muito egoísta. Ela foge muito do problema, ela joga meio que a bomba nas costas das outras pessoas e ela não se responsabiliza, sabe? Ela sempre tem um pensamento de que ela é uma péssima mãe e às vezes no decorrer do livro até coloquei alguns comentários de que realmente algumas ações delas faz dela uma péssima mãe. Mas a gente para e pensa que realmente algumas ações dela fazem sentido. Porque as mães não estão preparadas para lidar com os filhos que têm algum problema, tanto físico quanto mental. Elas não estão preparadas. E quando é o primeiro filho, é algo assim muito que causa muito medo, porque eu imagino que você não sabe o que fazer e você fica se perguntando, nossa, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir criar essa criança? Será que eu não vou fazer alguma besteira? Eu entendo esse medo e às vezes você pensa de uma forma e o seu filho, quando já tá numa certa idade, também pensa de outra, então muitas vezes pode achar que os seus comportamentos não são bons pra ele, mas pra você acha que é bom pra ele. Então eu não sei se tá dando pra eu entender, porque eu tenho umas reflexões assim, porque essa personagem me deu muita raiva, muita raiva de verdade, mas ao mesmo tempo eu parava e ficava pensando, não, imagina eu no lugar dela, imagina tipo o quanto é amedrontador você conseguir lidar com aquilo. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, não, eu não teria essas ações assim tão impulsivamente, esses pensamentos tão já certeiros, assim, supondo, algo que você tá supondo, você já tem certeza que é verdade, sabe? Acho que pra quem lê o livro vai entender essas coisas que eu estou falando, porque eu estou tentando o máximo não dar spoiler. Mas, enfim, eu não gostei muito dessa personagem, mas às vezes tem esses pensamentos de que realmente não é tudo culpa dela, porque realmente deve ser amedrontador e de você conseguir lidar com tudo isso. E também o medo do mundo, como é que o mundo vai reagir com isso em relação ao seu filho. Tanto se seu filho tiver algum problema físico ou mental, você sempre pensa como é que o mundo vai receber essa criança, né? Então eu entendo também o lado dela, mas assim, me deu muita raiva de verdade, gente. E mesmo assim, não consigo gostar muito dela, acho que ela foi a personagem que eu menos gostei, tirando o outro personagem que eu não vou dizer porque seria muito spoiler, mas outro personagem, eu assim, não tem como odiar alguém mais que ele, mas eu também não gostei muito dessa personagem. Mas em compensação, o Max é um amor. O irmão dele é com certeza um dos melhores personagens, porque, gente, teve muitas partes que eu fiquei, gente, essa criança tem realmente 9 anos, porque é uma, assim, uma esperteza, uns pensamentos tão bons, assim, ele é muito inteligente. E então, assim, você ficava pensando, nossa, essa criança tem mais maturidade que os próprios pais, sabe? Os pensamentos dos próprios pais. Então, eu gostei muito do Daniel. E o Max é um garoto assim incrível, a gente tem muita empatia por ele. Em todos os momentos eu queria entrar no livro e abraçar ele de tão, assim, acontecia muitas coisas com ele, eu não sabia lidar, e muitas vezes ele ficava sozinho. Então você se sente muita empatia por esse personagem. Então por isso que muitas vezes eu me senti muito mal lendo esse livro,
Porque sentimentos de impotência, de você não poder fazer nada, só porque você tá lendo o livro, você não pode fazer nada. Mas era esse sentimento que eu tinha quando eu tava lendo esse livro. Essa foi a resenha de hoje. Eu não esperava que eu ia falar tanto, mas eu falei além do roteiro que eu tinha feito, porque esse livro realmente me trouxe muitas reflexões, e enquanto eu ia falando aqui com vocês, eu ia tendo mais reflexões ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se ele ficou muito grande. Mas se vocês leram esse livro, comentem aqui embaixo, por favor, quero saber. Porque pouquíssimas pessoas conhecem esse livro, gente. Sério, eu preciso conversar com alguém sobre esse livro, porque eu acho que ele é muito importante. Eu acho que deveria mais pessoas conhecerem, terem mais hype esse livro, por mais que ele seja antigo, né, de 2013. Mas ele é muito, assim, incrível. Eu recomendo muito, mas não é pra todo mundo, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.